Alimentos, jovialidade e envelhecimento. Por que nós envelhecemos? Por que a gente fica doente? Por que a gente morre? E aí, de que forma que a gente pode utilizar a alimentação para que nós sejamos mulheres longevas e saudáveis? Porque eu não estou falando de tempo de vida só, tá? Eu estou falando de tempo de vida com dignidade, com qualidade de vida e verdadeiramente viva, tá? A teoria do envelhecimento e morte é a teoria dos radicais livres. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. O que são os radicais livres? Tecnicamente, são átomos que têm elétrons desemparelhados. Meu Deus do céu, Ariane, que é isso que você está falando? Olha só, na natureza, no organismo, existem átomos, né, que têm elétrons que andam sempre juntinhos, conectados, tá? Então, o que acontece? Acontecem muitas coisas no nosso organismo que faz com que esses átomos passem a ter elétrons desemparelhados, ou seja, sozinhos, dentro do nosso organismo. E é isso que chamamos de radicais livres. E o que os radicais livres, eles ficam fazendo aí soltos, né, no nosso organismo? O que eles ficam fazendo? Eles ficam loucamente tentando encontrar outros elétrons e ele fica desesperados para encontrar outros para aparelhar com eles novamente. Só que nessa tentativa de encontrar outro elétron, para que ele deixe de ser o quê? Um radical livre, ele acaba por causar danos nas nossas células e nos nossos tecidos. E é por conta disso que a gente tem o envelhecimento e a morte, tá? Então, olha só, o que eu quero que você entenda. Nós temos naturalmente radicais livres no nosso organismo, tá? E ele é necessário. Exemplo, o nosso sistema imune, ele precisa de radicais livres. O espermatozoide, lá na caudinha do espermatozoide, né? Ele precisa dos radicais livres para chegar até nos óvulos, né? até os óvulos. Então, é normal se ter radicais livres. Qual que é o problema dos radicais livres? É quando tem em excesso, né? É quando aí nós temos demais no nosso organismo e aí ocorre um fenômeno, né? Gera um fenômeno chamado estresse oxidativo. E o que causa o excesso de radicais livres? Por que a gente acaba tendo muitos radicais livres no nosso organismo? E são muitos os fatores, tá? Um exemplo, estresse. Sim, se você é uma pessoa estressada, né? Se você vive aí constantemente um estresse emocional na sua vida, isso aumenta a produção de radicais livres. O estresse físico também, sabe? Aquele cansaço, aquele excesso de cansaço físico, né? Excesso de atividade física, e isso tem a ver com os atletas, tá? Isso não tem a ver conosco. Nós não somos atletas, então a gente não tem exaustão física. Por isso, por esse motivo, nós não produzimos radicais livres. A forma como a gente faz atividade física é de forma normal. E aí, ao contrário, ela nos ajuda a nos manter mais jovens por mais tempo, tá? Cigarro, excesso de álcool, excesso de medicamento, poluição, né? E o alimento por si só, que muitos deles são responsáveis pela produção de radicais livres. E aí, eu não estou falando do alimento que vem da natureza, tá? Mas é do alimento não saudável, aquele alimento industrializado que tem conservante, realçador de sabor, o açúcar, as frituras, tudo isso que a gente vem falando desde lá de trás, tá? E aí, olha só, excesso de produção de radicais livres é igual a estresse oxidativo. E o que quer dizer esse termo
estresse oxidativo. Significa que nós estamos oxidando mais. Tipo ferro. Sabe ferro quando fica exposto ao oxigênio, ao ar, né? Fica exposto à luz do sol, passando por esse desgaste, né? O que vai acontecendo com esse ferro? Ele vai oxidando. É isso que vai acontecendo com a gente, com esse estresse oxidativo. É como se a gente fosse, como se a gente estivesse enferrujando mesmo, tá? Então, lembra quando eu já falei por várias vezes a importância de consumir frutas e vegetais, porque eles são ricos em antioxidantes? Tá vendo? Se nós estamos passando por um processo de estresse oxidativo, nós podemos consumir alimentos que são o quê? Antioxidantes. Se você consome um alimento rico em antioxidantes, significa que está sendo auxiliar no combate, no processo de oxidação do seu organismo. Olha que maravilhoso. Então, quando eu digo que você precisa ter uma alimentação saudável, ricas em nutrientes, ricas em antioxidante, que vai proteger, que vai te proteger dos radicais livres, livres, esse antioxidante, ele vai fazer o quê com o seu corpo? Ele vai evitar esse estresse oxidativo e vai te manter mais jovem e saudável por muito mais tempo, tá? Então, olha só. Olha como que o antioxidante funciona no nosso corpo. Presta atenção, tá? Se você lembrar lá do radical livre, que está lá, doido, né, no seu corpo, caçando aí outro elétron para se parelhar, né, para não ficar sozinho aí no seu organismo, qual que é o papel do antioxidante? Olha que coisa mais maravilhosa. Qual que é o papel do antioxidante, aquele alimento que você consome que tem antioxidante, tá? A substância antioxidante, ela é capaz de doar um elétron para esse elétron que está sozinho aí, caçando, né, um elétron para se parelhar, essa substância antioxidante é capaz de doar um elétron para esse outro elétron, que vai deixar de ser um radical livre. Aquele que recebeu o elétron, ele deixa de ser um radical livre, tá? E aquele que doou, ele não passa a ser um radical livre. Ele fica de forma inofensiva no seu organismo, tá? Esse antioxidante que doou esse elétron, ele fica de forma inofensiva no seu organismo. O seu organismo é capaz de absorver, tá? Esse antioxidante, e aí a gente pode dizer que no final das contas ele deixa de existir, ele morre, tá? Então olha como que a alimentação saudável é importante para a sua vida, né? Você evitar aí o excesso do consumo de gordura saturada, evitar o excesso de açúcar, de gordura, de alimentos industrializados na sua vida, sabe? Olha só, uma coisa que gera muitos radicais livres no nosso organismo é o processo de digestão. Então, se você tem um consumo de alimentos aí hipercalóricos, né, no seu processo de digestão, quando é muito difícil, existe uma produção gigante de radicais livres. Então, não tem jeito. Se você quiser que o seu corpo tenha condições de combater os radicais livres que prejudicam o seu corpo e traz o envelhecimento precoce, você vai ter que consumir aí alimentos saudáveis. E aí eu já sei, né? Você está aí pensando, então tá, então eu vou começar a comprar aqueles produtos na farmácia, os antioxidantes na farmácia. Eu vou tomar vitamina C, eu vou tomar beta-caroteno, e aí eu vou ingerir, né, esses antioxidantes que vão me ajudar. Então, você pode, de fato, fazer isso sim, mas entenda uma coisa, nunca, nunca, nunca um suplemento, ele vai agir no nosso organismo de forma eficiente como age o alimento. Não existe sinergia dos suplementos igual existe na natureza, tá bom? Então, o suplemento alimentar, ele é apenas um suplemento. O primeiro passo é você se alimentar de forma saudável. E depois, se for necessário, pensar na possibilidade de utilizar um suplemento.
E de verdade, se você tem uma alimentação equilibrada, se você consome bastante nutriente, essa ingestão desse suplemento não vai ser necessária na sua vida, tá? Então, vamos pensar juntas aqui. Se você quer se manter jovem e saudável, imagina que você é uma pessoa que consuma muito alimento não saudável, tá? Então, o que que acontece? Se você é uma pessoa que consome muito alimento que não é saudável, um alimento não saudável, o que que você tem? Você tem aí uma produção gigante de radicais livres. Então, sua produção de radicais livres está aqui, ó. E aí, o que que acontece? Esse estresse, existe aí esse estresse oxidativo que eu estou te falando, está aqui em cima, né? Muita produção de radical livre e o estresse oxidativo aqui em cima. Aí, você consome de vez em quando uma fruta, você consome de vez em quando, muito de vez em quando, uma salada, e aí o seu sistema que gera esse estresse oxidativo está muito mais poderoso do que essa sua defesa que você consome de vez em quando os produtos, os alimentos saudáveis. E aí o que vai acontecer? Você vai acabar ficando mais doente, você vai ter um envelhecimento precoce, e isso caracteriza que está o quê? Desequilibrado, né? A formação de radicais livres com relação aos antioxidantes está desequilibrado, né? E aí existe uma outra possibilidade. Você pode, de repente, ser uma pessoa que consome muitos alimentos não saudáveis, né? Consome aí uma quantidade razoável de alimentos não saudáveis, mas você também consome uma boa quantidade de alimentos que são saudáveis. Então, pode ser que essa coisa se equilibre ali, se equipare, né? Fica uma coisa igual à outra. Então, você está tendo aí um envelhecimento, né? E você está adoecendo em um tempo normal, tempo médio, como a maioria das pessoas, o que as pessoas consideram normal, né? Mas olha só, o que você pode fazer na sua vida? Você pode diminuir o consumo desses alimentos que causam os radicais livres, tá? Você pode utilizar a sua alimentação para quê? Para um consumo grande de alimentos que combatem esses radicais livres, tá? E aí, esse tipo de desequilíbrio, o que vai te causar? Longevidade e saúde. Por quê? Porque aqui, no seu consumo de alimentos saudáveis, vegetais, frutas, antioxidantes estão sendo muito maiores do que o seu consumo de alimentos não saudáveis que estão aí produzindo radicais livres no seu corpo. Percebe? Olha o que você vai ter com a sua vida: longevidade, saúde e jovialidade. E sabe por que às vezes, presta atenção numa coisa super interessante, tá? Para você entender. Sabe por que às vezes falta vitamina C, por exemplo, no seu organismo? Porque ao invés da sua vitamina C ir lá fazer o papel dela de contribuir com o seu sistema imune, o que ela está fazendo? Ela está ajudando a combater os radicais livres. E aí o que acontece com o seu organismo? Falta vitamina C e você adoece. Sabe por que às vezes você tem passado, sabe quando você passa, por exemplo, um momento muito difícil da sua vida, um momento de muito estresse, né? Um estresse emocional muito grande, você adoeceu. Sabe por que aconteceu isso? Foi por isso, porque a sua vitamina C deixou o seu sistema imune, quer dizer, na hora que você mais precisou da sua vitamina C para poder combater aquela doença, a sua vitamina C estava lá ocupada com os radicais livres, e aí não teve vitamina C para o seu corpo poder combater o que precisava combater, entende? Então, você precisa entender a importância disso, tá? Olha só, o seu organismo, ele entende que é muito mais importante combater os radicais livres. Então, tudo que ele puder utilizar para poder criar forças, para ir lá combater esses radicais livres, ele vai fazer.
ele vai fazer? Ele vai começar a utilizar das suas vitaminas, das vitaminas que estão no seu corpo, sabe? Então, muitas das vezes, você está aí ficando doente direto e não sabe por quê. Por exemplo, presta atenção aqui, a vitamina E, por exemplo, que está ligada à beleza, né, que deixa a nossa pele, o nosso cabelo mais bonito, é também um antioxidante. Então, se você está comendo muito alimento que está produzindo aí os radicais livres no seu corpo, o que acontece? Se você bebe muita bebida alcoólica, se você fuma, essa vitamina E é deslocada para combater os radicais livres. E aí, o que acontece com a sua pele? Ela vai envelhecer. O que acontece com o seu cabelo? Ele vai começar a cair. Ele vai começar a ficar fraco, ele não vai estar tão bonito como ele era antes. Mas por quê? Porque a vitamina E, que está no seu corpo, que deveria estar sendo usada para isso, ela está sendo usada para combater os radicais livres, que está sendo produzido por aquela alimentação, por aquela bebida, por aquele cigarro, sabe? Mesma coisa com a vitamina C. Ela também é responsável pela formação de quê? De colágeno, para manter a nossa pele firme, toda no lugar, né? E se a nossa vitamina C está sendo utilizada para combater radicais livres, ela não vai produzir tanto colágeno e a gente vai o quê? Envelhecer. Então, amor, percebeu na prática como que funciona tudo isso? Como que é importante para você entender tudo isso? Às vezes, você está aí brigando com a sua celulite, gastando seu dinheiro com gel redutor de celulite, meu Deus. E aí, o que muitas das vezes você tem? Você tem um tecido adiposo inflamado, porque é isso que é a celulite. A celulite é uma inflamação do seu corpo. E aí, o que inflama ainda mais? Alimentos não saudáveis. E como que a gente faz para diminuir, né, os alimentos ricos em antioxidante? Não adianta, amor, não adianta. A beleza, ela vem de dentro para fora. A beleza é fruto de células bem nutridas, de um organismo que funciona de forma adequada. Entende o seguinte: consumir alimentos saudáveis é muito mais simples do que você imagina. A mídia, ela vende para as pessoas que antioxidantes você só encontra lá nos berries da vida, né? Nos gold berries da vida. E não, amor, está na simplicidade do nosso cotidiano, que você precisa entender aonde que está esse antioxidante para você consumir. Amor, mamão, você tem como antioxidante, o beta-caroteno. O brócolis, você tem lá os flavonoides. A laranja, você tem a vitamina C. O chá verde, você tem a catequina. Você tem cenoura, você tem tomate, uva, salsa, morango, espinafre, repolho, aveia, peixe, ovos, frango. Tudo isso é alimento que tem antioxidante e que está aí na sua vida, está presente na sua vida todos os dias. Todos os vegetais têm antioxidante. As frutas têm antioxidantes, entende? Então, eu tenho certeza absoluta que você aprendeu aqui, né? Que o que você aprendeu aqui vai fazer diferença na sua vida, nessa nova pessoa que você tem se tornado a cada dia, tá? Amor, depois que a gente vê, não tem como desver. Então, mais uma vez, toma uma decisão, sabe? Que toda vez que você estiver diante de um alimento que você já aprendeu aqui, você se pergunte se esse alimento ele promove saúde na sua vida ou se esse alimento promove doença no seu organismo, sabe? Se esse alimento ele vai te tornar uma pessoa longeva, uma pessoa jovial, ou se esse alimento vai contribuir para o seu envelhecimento. Tá? Agora você já tem conhecimento para isso. Então, olha como que você está amparada com essas informações. Você não faz nada enganada. Eu não sabia. Eu fiz porque eu não sabia. Agora você já sabe. O que a gente vê não tem como desver. Agora que você aprendeu, você vai precisar olhar para esse alimento e decidir, sabe? E de uma forma muito clara na sua vida.
É claro, gente, é claro que às vezes, sim, a gente vai comer uma... Gente, eu acabei de comer um pedacinho de chocolate agora. Tá tudo bem, tá? Nós vamos comer aí um docinho, uma friturinha de vez em quando, mas o que que eu quero que você entenda, tá? É que você consiga construir aí no seu corpo, no seu organismo, um corpo com muito mais proteção, com muito mais condições de se defender quando você começar a produzir esses radicais livres no seu corpo, tá? É, de forma desregulada. Por quê? Porque você vai ter um organismo muito mais forte, porque você vai estar se alimentando bem na maior parte do tempo. E, obviamente, que se você está se alimentando bem na maior parte do tempo, você está se tornando cada vez mais uma pessoa cada vez mais saudável, tá? Porque, amor, na exceção, o seu sistema antioxidante, ele vai lá combater com facilidade esse estresse oxidativo gerado por essas exceções, sabe? Por isso que quando tudo isso lá atrás que a gente vem construindo com 80-20, por exemplo, que é o quê? Trazer com esses 80% uma condição maior de você de você ter um corpo mais protegido. Porque na hora que você for lá comer o chocolate, que você for comer um pedaço de bolo, que você a sua proteção, ela vai estar, ó, 2 palitos, ela não vai deslocar a vitamina do seu corpo, ela não vai fazer absolutamente nada, ela vai conseguir sozinho combater aquilo ali, entende? Então, você não vai estar sendo prejudicada, o seu organismo não vai estar sendo prejudicado. Então, meu amor, bola para frente, mãos à obra, sabe? Mão na massa e começa já, entende uma coisa. Tudo que você está aprendendo comigo aqui, põe para fora. Conta para as pessoas. Ensina para as pessoas, tá? Porque quando você ensina, você está fixando isso na sua cabeça. Você está deixando isso cada vez mais claro na sua vida, tá bom? Meu amor, então, um beijo e ótima prática para você no dia a dia, tá?